etiologia, segunda linha, os parasinais ajudando a ter visão curva, enxergando atrás do morro. É porque muitas vezes a manifestação humana, ela é, vamos dizer assim, ela não é completa. Às vezes a pessoa está falando ali, mas quem está soprando pode ser um amparador, pode ser um assediador. Existe uma manifestação, uma contraparte extrafísica, né? Até lembrando daquele verbete com causa extrafísica. Então, se a gente começar a juntar essas pontas, a gente vai começar a ver essas manifestações. E aí a gente vai poder chegar mais próximo das intenções das pessoas, às vezes consciente ou inconscientemente elas podem estar fazendo isso, falando. Então, num curso, às vezes a pessoa está, dependendo de qual a ideia que o aluno ali do corpo discente manifesta, ele pode estar com uma intenção mais positiva ou mais negativa. Então, ele pode estar sendo porta-voz dos amparadores ou dos assediadores. Então, essa visão um pouco menos ingênua ajuda, no caso aí do professor, a poder saber com quem que ele está lidando. E aí ele vai, além daquilo que foi falado, ele vai utilizar a sinalética, a percepção que ele está tendo do campo, se puder a clarividência, enfim, outros elementos para poder fazer essa junção e poder enxergar aí atrás do morro nesse caso. Ao professor Pedro, poderia falar mais da sua experiência e vivência de como ou a partir de que atitudes ou técnicas você passou a entender e a vivenciar de maneira mais ostensiva os parasinais? Só clareando que não significa que eu domine essa condição. Simplesmente eu vejo que isso existe e estou tentando correr atrás. O que tende a acontecer comigo é, como eu comentei aqui, de você, em geral, no meu caso, eu não perceber a abrangência daquilo que aconteceu. Então, vou dar um exemplo que aconteceu na semana passada, se não me engano, na quarta-feira. Em geral, quarta-feira eu não consigo vir para a tertúlia, eu tenho um paciente na hora do almoço, 1h30, eu fui para a clínica, cheguei lá 1h, estava inclusive revisando um assunto que eu ia falar no final de semana seguinte, no curso da holoteca, que era sobre epicentrismo mental somático. Tinha dormido bem, não tinha nada e tive um sono assim abrupto. Já conhecendo esse sinal, essa manifestação, eu vi que tinha alguma coisa para fazer, comentei com as meninas lá da clínica, escuta, eu posso deitar um pouco, tem paciente? Ela falou, não, a paciente ligou e não vai vir. Aí eu fiquei mais tranquilo, desliguei as luzes, fiquei sozinho, deitei. Quando eu deitei, eu senti a presença dos amparadores e veio uma clarividência de uma senhora muito triste, muito, vamos dizer assim, exaurida do ponto de vista das energias. Aquilo não me chamou tanta atenção, eu fiz como se fosse uma tenepse ali, vi que a coisa saiu bem, os amparadores depois me deram um banho de loja, como a gente fala, acabou, tal, eu voltei, liguei a luz, sentei, continuei estudando, passaram-se alguns minutos, a moça que me ajuda, a atendente de sala, falou, doutora, chegou a próxima paciente, posso trazer? Eu falei, pode. Quando ela entra, essa paciente, eu tomei um susto, porque era exatamente a face que eu tinha visto na minha cara. Aquilo me deu uma repercussão muito grande, quase que eu caio para trás. Eu jamais esperaria que fosse a mesma pessoa. Aí eu comecei o atendimento, ela estava com uma dor cervical, era um exame de tireoide, e ela falou que ficou... Eu vou resumir a história, tá? Mas ela ficou 3 meses com essa dor, porque ela teve um acidente de carro. Todo mundo pesquisou o tórax, porque ela estava de cinto e ficou com uma dor, mas agora descobriram que era na cervical e queriam descartar a glândula tireoide. E aí me chamou a atenção que ela falou o seguinte, ela tem 60 anos, ela falou assim, eu dirijo há 40 anos e nunca tive um acidente. E há 3 meses eu me envolvi nesse acidente e desde então minha vida não é mais a mesma. Até síndrome do pânico eu estou tendo, estou deprimida, estou exaurida, etc, etc. E aí eu fui esclareci, enchi ela de energia, vi que tinha boi na linha, não consegui entender bem a causa, mas o que eu vi é que, de algum modo, os amparadores perceberam que ela ia ser atendida e eles potencializaram aquela manifestação. Quando eu voltei, eu já fiquei impactado, tentei encaminhar, botei na TENEPS, depois isso no próximo dia eu continuei trabalhando com ela, mas quando eu voltei para a mesa para ver o que eu estava escrevendo, era justamente sobre epicentrismo mental somático. Então, conclusão,
no meu caso, eu tendo ainda a separar as coisas, quer dizer, o epicentrismo é uma coisa que às vezes eu faço na dinâmica, na minha itinerância, na minha TENEPS, o processo das ideias é aqui no verbete, mas eu estava justamente falando da integração dessas manifestações, mas às vezes na hora da prática que precisa, eu precisei passar por cada uma dessas etapas ainda de modo lacunado para depois entender o que eles queriam dizer, que é justamente isso, a gente está preparado para, como a Dulce falou, o professor Valdo, ele joga em todas. Ele se sai bem nesse sentido porque ele já tem essa experiência. E a gente, pelo menos no meu caso, ainda eu tendo a ser muito segmentado na manifestação. De certo modo você já respondeu, mas eu vou... De que modo você faz e aprofunda suas pesquisas nessa questão? E também se você poderia aprofundar e fazer um contraponto com a pessoa taquipsíquica, de como ela pode acalmar seus pensenes para poder dar maior espaço aos parasinais. De modo prático, eu vejo que é escrevendo e revisando aquilo que você escreveu. Isso ajuda você no próximo pensene, na próxima elaboração mental que você vai fazer, você já vai ver como que essa ideia vai se encaminhar, porque o papel exige que a gente faça essa linearidade. A pensenidade também, mas isso fica mais difícil de ser diagnosticado. Então, uma técnica que eu vejo é isso. E a gente não, vamos dizer assim, não querer ou fazer de caso pensado, pensenizar de modo calmo, de modo lento, não querer passar, não querer concluir logo. Deixar, às vezes, as coisas em aberto. Porque aí você, ao fazer isso, você abre as antenas para os amparadores poderem inserir determinadas ideias naquele contexto. E não quando a gente, às vezes, já está próximo da conclusão, porque, às vezes, o que eles querem é justamente que a gente tenha uma conclusão diferente. Então, nesse caso que eu dei, é exatamente isso. Eu achei que ali era um processo de TENEPS, ponto. Depois eu achei que era um processo só de assistência, ponto. Mas eu não vi que isso tinha relação com a aula que ia dar no final de semana e que, na realidade, já tinha aparecido na dinâmica anterior, enfim, que as coisas estavam mais interligadas do que eu estava imaginando. Então, é nesse aspecto de não querer fechar a coisa rapidamente, né? De lidar bem com a incerteza, pode ser só isso, pode parar por aqui, mas quem sabe pode ter outras coisas, né? E aí, quando você abre, às vezes, eles ajudam. Pedro, você pode aqui, Fátima, você pode aprofundar na página 8, no item 2, que você coloca a parasemiologia duplológica, que você coloca os paraindicadores cardiochacrais da manifestação consciencial. O que você quis dizer com isso? Isso, eu quis dizer assim, a gente olhando a pessoa do ponto de vista afetivo. Então, olha a pessoa e como é que ela é do ponto de vista afetivo. Qual que é a emoção predominante que ela manifesta, tanto do ponto de vista mais avançado, equilibrado, quanto do ponto de vista negativo. Vamos supor, a pessoa está desequilibrada. Então, ela tende a ser como do ponto de vista do desequilíbrio? Ela tende a emitir mais raiva, isso aparece como, às vezes, como um ciúme, ela não manifesta, ela não fala. Então, da mesma maneira, ela vai fazendo a dissecção dessa manifestação, de quando ela não está bem do ponto de vista afetivo. E o inverso é a mesma coisa, quando a pessoa está super bem, como que ela demonstra isso? Ela sorrir mais, ela faz mais piada, ela, enfim, vai dançar, ela chama a pessoa para sair. O que acontece quando isso se apresenta para ela? A tendência é que cada um de nós se manifeste de um modo diferente. E a dupla, às vezes consciente ou inconscientemente, isso vai sendo decifrado ao longo da convivência, né? Então, às vezes você entra e fala, não, a pessoa está mais reflexiva, ou você falou uma coisa, a pessoa não gostou, então você sabe como ela reagiu. Às vezes só nas energias, principalmente quem tem mais convivência, consegue definir isso. E aí você pode, vamos dizer assim, pular etapas, queimar etapas e perguntar logo, escuta, eu falei uma coisa que não devia, o que foi que eu fiz sem saber, ou às vezes sabendo, e aí você consegue ter essa manifestação. Então o elemento comum aqui é o sinal, é a manifestação, é a etologia, às vezes a mudança de comportamento da pessoa, ou às vezes só do ponto de vista energético. E como a gente comentou também, aqui embaixo, o diagnóstico quanto à inserção holobiográfica, né? Aonde foi que essas histórias se cruzaram no passado e qual o nível de profundidade que isso tem. Porque às vezes esses sintomas que aparecem do ponto de vista afetivo, eles têm uma raiz no passado, né? Em geral tem, né? E aí a gente sabendo olhar, às vezes a gente vai conseguir deflagrar uma retrocognição, né? Então, tendo interesse nessa manifestação A2,
tanto do ponto de vista daquilo que é mais entrosado, como daquilo que ainda não está tão azeitado, tão justo ali, eu acho que isso ajuda a gente a ter essa visão do pretérito. Ok, obrigada.